você viveu essa conjuntura, né, de uma exposição e de uma estimulação, né, permanente a esse processo, a essa ida para a criatividade, para ela te abraçar e você ir correndo para os braços, né, dela. Quando foi que você sentiu que a escrita era um lugar possível? Quando você, não é, era essa experiência que eu gostaria de repente resgatar aqui, né, de você se descobrir, poxa, eu acho que eu escrevo, eu acho que eu posso apostar nisso aqui. Eu faço essa pergunta muito, Cristina, porque nós temos aqui no espaço da escola, nós temos o quê? Mais de 700 estudantes. Não é? E a escrita, a leitura, o livro, o texto, lamentavelmente, até por vivermos num tempo em que a tecnologia e as telas elas sobressaem, né, o livro não é um objeto, né, de primeira ordem, né, no cotidiano desses adolescentes. Mas, vez ou outra, chega aqui, por exemplo, na biblioteca, alguém dizendo, olha, Marcelo, dá uma olhada nesse poema, dá uma olhada nesse texto, né? E, inclusive, a partir daí foi que criamos um projeto aqui na biblioteca chamado Poeta de Casa, uma referência à Casa Amarela, ao bairro de Casa Amarela. Poeta de Casa faz milagre, né? Então, a gente vai descobrindo alguns talentos, né, dentro da medida do possível. É claro que precisam ser burilados, etc. Carece de um tanto de leitura e de exercício. Mas conta, no teu caso, como é que foi esse momento assim de você, esse estalo, né, de você dizer, eita, vou apostar nisso? Tá, não, antes só comentar, né, muito legal isso, né, porque eu imagino mesmo o desafio que seja para você pegar para os adolescentes de hoje, né, e falar, leia um livro de 400 páginas. Pois é. Com todas as telas, toda a agilidade, toda a rapidez, né, os textos cada vez mais concisos, as mensagens cada vez mais rápidas e resumidas, né, o resumo do resumo do resumo, é a síntese da síntese da síntese. Então, realmente, e eu acredito que indo por esse caminho mesmo, da pessoa sentir essa identificação dela, produzir essa linguagem, talvez seja um caminho muito interessante. Então, eu dou os parabéns para quem realmente idealizou isso, assim. Mas, assim, comigo foi meio que uma hora deu pensando ficção agora, né? Porque Sim. eu já escrevia bastante no jornalismo, então digamos que para mim já era algo do tipo, eu já escrevo. Mas era justamente aquilo, foi bem desafiante, porque é aquele momento em que você sente a necessidade de escrever aquilo que é seu e de mais ninguém. Não no sentido de que é meu, assim, minha posse, né? Não é isso. Mas no sentido de que é minha autoria, né? Ninguém mais pensou aquele texto além de mim. Então, porque o que eu fazia, porque era meio que era uma situação limítrofe entre jornalismo e publicidade, um pouco que eu trabalhava. Então você escreve muito o que os outros querem que você escreva. Você não escreve aquilo que você quer escrever. Então, na ficção, foi meio que um baita de um divisor de águas, de eu falar assim, não, isso aqui é meu, isso aqui brotou da minha mente, do meu coração, das minhas entranhas, do meu fígado, do meu rim, entendeu? Não tem mais nada de ninguém aqui, pelo menos num primeiro momento, né? Depois a gente vai ler, a gente pode até ver influências, mas eu digo, ninguém, entendeu? Não teve outra pessoa que falou, você vai escrever sobre isso. Eu que decidi escrever sobre aquilo. Então foi no momento em que eu já estava no jornalismo, e aí eu comecei a pensar em escrever uns poemas, enfim, que eu nem tenho mais isso, nem tenho registro de nada disso.
que foram importantes no sentido de que eu falei, nossa, isso é meu, isso é, sabe, isso saiu de mim mesmo, uau, né? E aí, com a minha linguagem, com a minha cara, do jeito que eu queria que saísse e tal. E não interessa, né, o que chefe vai pensar, o que o cliente vai pensar, só eu, né, posso pensar sobre isso nesse momento, né, só eu posso opinar sobre isso nesse momento. E aí, foi assim que eu comecei escrevendo esses poemas, depois eu passei para contos, comecei a ler bastante conto, comecei a fazer oficina também literária, fui atrás, né, claro, era o meu interesse, então eu comecei a me interessar e conhecer pessoas, querer conhecer pessoas do meio, pessoas que estavam numa situação parecida, então uma coisa vai puxando a outra, mas eu digo que foi, porque muita gente acha que é fácil, né, tem gente que fala assim, mas você jornalista, super fácil, porque você já escrevia, tem toda uma facilidade, então a coisa vai, a coisa flui. Eu acho assim, fácil por um lado, mas mais difícil por outro, porque quando você tem o hábito de uma escrita que já está muito automatizada, muito cheia de cacoetes, muito cheia, sabe, enfim, de maneirismos, de hábitos, de uma linguagem própria, até uma própria estrutura que já se espera que aquele texto tenha. E aí você precisa justamente, sabe, virar a chave e falar assim, eu não vou mais escrever dessa forma, é meio que um recomeçar, você tem que zerar tudo aquilo e falar, agora eu vou começar. Eu não queria carregar, eu não queria trazer tudo aquilo que eu tinha de herança do jornalismo para a escrita ficcional. Então, foi super desafiante, eu levei bastante tempo para fazer esse trabalho, sabe, esse detox mesmo, assim, para que eu pudesse falar assim, não, agora a minha escrita, ela não está infectada com todos esses cacuetes do jornalismo, eu não queria importar tudo isso do jornalismo, seria até mais fácil, porque era só, né, meio que já, mas eu falei, não, eu não quero, eu quero ir para o lado mais difícil, eu quero realmente, então hoje eu entendo que lógico, me ajuda ainda em alguns aspectos, a questão principalmente de vocabulário, assim, porque quando você escreve, trabalha muito com a escrita, você meio que já tem aquela questão de vocabulário muito trabalhada, então, porque você exercita muito isso. Então, talvez esse aspecto seja positivo, sim, mas não tento reproduzir nenhuma estrutura jornalística para a escrita ficcional, e foi difícil me libertar disso, bem difícil.